sua vida. Vibe Mundial FM. Vibe Mundial e a hora certa. 4h29. No ar pela Vibe Mundial. Programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Pílulas de Bem Viver com a professora Silvia Helena. Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Olha, eu aqui, gente, na sexta-feira, às 16h30, e eu fico muito feliz e honrada, muito grata por estar aqui hoje com vocês, neste dia, que é uma sexta-feira, e é um dia, assim, meio atípico. E, aliás, tão atípico que é por isso que eu estou aqui hoje. Porque hoje tem Jogo do Brasil. Brasil! Brasil! E é por isso que eu estou aqui, porque eu fui hoje dispensada do meu trabalho no período da tarde e noite, e aí por isso que eu consegui vir ter com vocês. Então hoje é um dia muito feliz, hoje é um dia muito alegre, mas eu trouxe uma reflexão para a gente aqui, que é uma reflexão assim bastante interessante, tá? Hoje é o meu programa número 84 e neste programa 84, quero falar uma coisa legal, importante. Ontem eu completei 1 ano aqui de Vibe Mundial. Eu agora já sou um nenezinho. Um nenezinho que tem 1 ano. Olha que lindo. Obrigada. Olha, o Serginho que está aqui comigo hoje, vocês viram que a energia aqui do Serginho hoje está maravilhosa e eu estou muito feliz. Muito obrigada, Serginho, que Deus abençoe. E aí, eu quero falar assim para vocês, olha, prestem atenção nesta mensagem. Esta mensagem é assim, olha, hoje você está se dirigindo para um local. Este local que você está se dirigindo é um funeral de um ente querido. E neste funeral, você agora dirigiu, você chegou ao local, estacionou e entrou na igreja. Muito bem. Aí você percebe aquele clima das pessoas, que as pessoas estão tristes, estão muito emotivas por terem perdido aquela pessoa, mas também elas estão felizes e elas têm uma coisa em comum, que é a felicidade por ter convivido com aquela pessoa. E aí a gente começa a caminhar pelo local e a gente nota as flores, a música suave e aquelas pessoas, no rosto delas a gente percebe aquela dor da perda, né? E, de repente, a gente caminha até o caixão. E quando a gente olha para dentro do caixão, de repente, você se depara com você mesmo, consigo mesmo. Este é o seu próprio funeral daqui a alguns anos. E todas aquelas pessoas, elas vieram homenagear você. Elas vieram expressar sentimentos de amor e valorizar a sua vida. Quando você senta, você olha o programa da cerimônia e haverá 4 oradores. Então, gente, vamos parar e pensar aqui. Isso daqui que a gente está propondo é uma coisa que vai acontecer com a gente a qualquer momento, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 anos e pode ser que seja daqui a 80 anos, a gente não sabe, né? E o que importa é que nós estamos vivendo numa condição, numa situação que nós não estamos dando conta da vida como ela é. Nós não estamos dando importância para as coisas como elas são importantes. E aquilo que não tem nenhuma importância, a gente está querendo matar ou morrer por isso. Este cenário que eu trouxe para vocês aqui, não fui eu que tive essa ideia. Este cenário, ele está no livro do Stephen Covey. Eu já falei várias vezes deste livro aqui, que é o livro
os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E no segundo hábito, que é faça aquilo que é o mais importante, que nós temos que fazer primeiro, então nós precisamos pensar naquilo que é importante, naquilo que é prioridade, naquilo que realmente vai agregar valor à minha vida e que não seja uma perfumaria de blá, blá, blá. A gente vive correndo, a gente vive no trânsito, a gente já fica arrumando encrenca, a gente já fica, meu Deus, esbaforido, chegando atrasado o tempo todo. Eu digo sempre que eu estou me especializando cada vez mais em acordar mais cedo para ter mais tempo de perder a hora, porque eu não perco a hora, porque eu sou um aprendiz de mineiro, né? Eu quero sempre chegar mais cedo nos locais. Mas este chegar mais cedo, também a gente chega esbaforido, também a gente chega com um monte de coisas acontecendo. E aí nós precisamos saber, será que essas coisas realmente são importantes? Será que essas alegrias que a gente tem, olha, a minha próxima aquisição, olha, a próxima coisa que eu vou comprar, e aí comprar e adquirir. Então são coisas que a gente fica pensando assim, será que isto realmente está preenchendo alguma coisa dentro de mim, que seja alguma coisa que vá me trazer alegria, que vá me trazer um prazer verdadeiro? Ou eu estou apenas me enganando o tempo todo? Ou eu estou apenas correndo de um lado para o outro e batendo cabeça e chegando a lugar nenhum? Hoje, diferente de outras gerações, nós temos o GPS. E o GPS, ele te conta quando você desviou muito da rota, quando você não está indo para o lugar que você deveria. Então ele fala assim, olha, Silvia, nós estamos aqui e a gente precisa chegar na Avenida Paulista 2200, no primeiro andar. E aí o que nós vamos fazer? E o que acontece? Quando a gente se perde, quando a gente se desvia, o que o GPS diz para nós? Ele diz assim, ó, recalculando a rota. E aí ele te dá a oportunidade, ele te dá a opção de você recalcular a rota e de você estar se dirigindo para aquele local que você queria ir, que você tem como objetivo, que é aquilo que você determinou para si. Então, em administração, nós dissemos, a partir do momento que eu tenho um objetivo traçado, eu preciso também estabelecer as estratégias, porque aí eu estou com um plano. Eu estou com um programa e este plano, este programa, nós vamos alinhar e nós vamos decodificar, que é o nosso planejamento. E aí nós percebemos que neste nosso planejamento, a gente tem muitas coisas que estamos colocando na fila. Tem uma fila, tem várias e várias coisas que a gente vai fazendo. Tem até alguns livros assim que tem um título parecido, Lugares para eu ir antes de morrer. O que eu preciso conhecer? Livros que eu devo ler antes de morrer. Filmes que eu devo assistir antes de morrer. Paisagens que eu devo visitar antes de morrer. Então, nós estamos, assim, o tempo todo tentando nos conectar com uma verdade, com uma essência. Só que o que a gente faz? O tempo todo a gente está perdido. O tempo todo a gente está parecendo o cachorro correndo atrás do rabo e a gente não alcança nunca. Então eu vou contar para vocês umas experiências que eu tive esses dias e que me fizeram ficar tão reflexiva com relação a isso. O meu programa, Crescer Dói, mas vai valer a pena,
são pílulas de bem viver e que eu trago reflexões que elas estejam, de alguma forma, trazendo alguma coisa que é muito cara para mim, naquele momento, mas que também não são coisas, assim, totalmente novíssimas, de criatividade. Não, são assuntos, situações, riquezas valiosíssimas que os ancestrais já estudaram e já fizeram isso. Então, o que a gente vai pensar? Neste meu programa, Crescer Dói, nós vamos perceber que se não tiver doendo, se não tiver uma coisa assim te incomodando, te perturbando, se tiver tudo lindo, maravilhoso, uhul, significa que nós não estamos conectados àquilo que devemos fazer. Que no caso do Covey, ele diz, primeiro o mais importante, e que nós vamos determinar como nossas prioridades. Então, as nossas prioridades na nossa vida, elas devem ser determinadas primeiro com o mais urgente? Não. Primeiro nós não fazemos o mais urgente. Primeiro nós fazemos o mais importante. Depois do importante, aí nós fazemos aquilo que é urgente e depois nós vamos dimensionar quais as tendências que existem das coisas piorarem ou das coisas se ajustarem de acordo com as decisões que eu vá tomar. E essas decisões que eu vou ter coragem, firmeza para tomar essas decisões, já é assim. Você toma a decisão e implementa a ação para que as coisas comecem a se ajustar. Aí, o que nós vamos perceber? Só de saber que eu preciso fazer uma coisa, só de saber o que eu preciso fazer, eu já estou na frente, eu já estou ganhando, já é seleção, já é Copa do Mundo, a Copa do Mundo da minha vida, que eu estou aqui todos os dias querendo marcar os meus gols, todos os dias querendo defender os pênaltis, todos os dias olhando os ajustes e as análises do VAR para saber se realmente aquilo está conectado com o que deveria, está fazendo sentido com aquilo que realmente é a minha prioridade, aquilo que é o mais importante. Então, esses dias, eu até comentei com vocês aqui, foi logo no começo do mês, eu acho que foi no dia 2. Eu fui num funeral de uma moça linda, jovem, maravilhosa, Giovana, 32 anos. Aquilo me impactou muito. E no funeral da Giovana estava lá a sua avó, de 83 anos, chorando pela perda da sua neta. E naquele dia eu percebi que tinha algumas coisas assim complexas ali naquele local, assim como se fossem algumas desinteligências, como se fossem alguns conflitos que eu percebi no ambiente. E aí, o que eu fiquei? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, como a nossa vida está uma loucura. Nós agora nos vemos mais, principalmente quando é família, a gente se encontra em episódios como funerais. Antigamente, a gente se encontrava em batizados de crianças. Antigamente, a gente se encontrava também nos casamentos. As pessoas não estão casando. As pessoas estão se divorciando. Por quê? Porque agora nós temos uma competição para saber quem é que está mais certo do que o outro. Para saber que você não fez aquilo que você devia ter feito, você não conseguiu ler o meu pensamento e adivinhar aquilo que eu queria, aquela Coca-Cola estupidamente gelada à meia-noite. Então, sabe, são coisas que a gente vai perceber que a gente está se perdendo.
E nós estamos nos perdendo de nós mesmos. E aí, o que nós vamos perceber? As pessoas não estão casando, as pessoas não estão mais convidando ninguém para ir no batizado dos seus filhos. E o que nós vamos perceber? Nós temos poucas oportunidades para encontrarmos com as pessoas que são muito caras para nós, que são pessoas raras, amadas, queridas, que a gente quer olho no olho, que a gente quer aquele abraço mais apertado por mais de 20 segundos, que a gente quer olho no olho, mas a gente está se transformando aos poucos em autômatos, em frieza. A gente não está conseguindo saber realmente o que é importante. Então, neste texto aqui do Covey, ele diz assim, olha, quando você olha lá na programação da cerimônia, 4 oradores vão falar sobre você. 1, alguém da sua família. 2, alguém dos seus amigos que te conhece muito bem. 3, um colega de trabalho ou de profissão. 4, alguém que conviveu com você ou num clube ou num local que você tem que é de só social. Então, a gente vai ficar pensando assim, o que eu deixei de legado? O que eu deixei de história para ser escrita sobre mim? O que as pessoas sabem de verdade? O que eu consegui trazer para as pessoas? Porque nós estamos vivendo essa vida tão louca, lunática, e acontecem tantas coisas, tantas corridas e corridas e corridas. Eu vou dizer para vocês, eu estou abrindo mão de algumas coisas importantes nesses dias por causa que eu não estou conseguindo encaixar tudo na minha agenda. Então, vou dar um exemplo. Eu precisei já cancelar uma consulta com a minha médica por 3 ocasiões. E é muito importante que eu vá nessa consulta, porque eu estou com problema para dormir à noite, que eu estou com cãibras noturnas nas minhas pernas. Então, eu tenho 3, 4, 5 episódios por noite. E aí eu acordo com aquela cãibra e eu preciso levantar, eu preciso esticar o pé, eu preciso levantar e andar. Mas eu não posso, por quê? Eu estou na época dos meus exames na faculdade. Eu estou nessa época de fechamento das minhas programações. E aí, hoje, eu recebi esse presente dos meus amigos aqui, da Vibe Mundial, da Michele, da Vivi, do próprio Serginho, que está aqui hoje, que faz tempo já que eu não faço programa com ele, né? Que para mim é uma alegria, uma honra. E o que eu fiz? Eu poderia estar fazendo alguma coisa agora, mas eu não ia conseguir fazer, por exemplo, a consulta com a minha médica. Então, eu abri mão de outras coisas. Por exemplo, hoje seria o dia de eu fazer a minha escova do meu cabelo. Eu tive que cancelar e pedir para abrir uma agenda amanhã. Então, é assim que a gente está fazendo. A gente está tentando mexer na agenda, a gente está correndo e a gente não sabe o que é prioritário, o que é importante, e nós precisamos saber. Por quê? Porque esta pergunta é o tema do meu programa hoje. E se hoje fosse o último dia da sua vida? Nós vamos perceber que as coisas que são caras e as pessoas que são raras para nós, nós precisamos cuidar disso o mais rápido, o mais urgente. É urgente, sim. E nós precisamos ter um cuidado, nós precisamos ter um carinho, nós precisamos ter um aconchego, nós precisamos nos desarmar, porque nós estamos ficando muito armados nesses últimos dias, nesses últimos tempos. E eu sei porque eu tô nessa. Eu mais do que ninguém, porque eu sou completamente pilhada, tô sempre no 220, no 330, no 440. Então, é uma coisa que, do nada, você vai ser chamado. Ontem eu fui visitar a minha tia. Minha tia fez uma cirurgia, um aneurisma cerebral. Rasgou aqui de fora a fora,
fez a cirurgia, e eu fui visitá-la, e do lado dela tinha uma senhora chamada Cibele. E a dona Cibele, ela já não está mais aqui entre nós de forma consciente. Ela estava o tempo todo inconsciente, ela estava o tempo todo em Nárnia, na 8ª dimensão, eu não sei onde ela estava. E o que acontece é que veio alguém lá para buscá-la, porque a dona Cibele, vocês não vão acreditar, sarcopenia, pele e osso, aquele rosto todo vincado, não abriu o olho um momento, e foi uma pessoa buscá-la porque a dona Cibele, acreditem, recebeu alta. Então ela recebeu alta, com certeza, não é para ela poder se recuperar em casa. Na verdade, a dona Cibele, ela me deu uma lição ontem ali. Eu estava com a minha prima, a minha tia ali convalescendo, com aqueles vários caninhos de várias coisas, e eu vi a dona Cibele ali e eu fiquei muito impactada, porque eu pensei, é questão de tempo, é questão de dias, de horas, de anos, de décadas, nós vamos estar ali também passando por isso. A morte da minha mãe me impactou muito. E aí eu estou assim bastante reflexiva, porque a gente correu, estes dias eu postei lá no meu story, aquela visão da morte, ela com aquele cajado, né? Aquela caveira com aquele cajado, e aí o cara tá indo para se encontrar com ela, e ele tem uma mala grande, ela falou, aqui não entra isso, aqui não entra nada, aqui você vem sozinho. E é uma coisa muito impactante, porque nós brigamos a nossa vida toda por coisas, por tralhas, por dinheiro. Tanto é que tem gente que é tão miserável, mas tão miserável, que a única coisa que tem na vida é dinheiro. E aí a gente briga tanto, sendo que nós viemos sem nada e nós vamos embora sem nada. Nós somos pessoas solitárias, só que nessa nossa solidão a gente precisa se conectar. E nesta nossa conexão com os nossos queridos, a gente precisa estar sem distrações, a gente precisa estar sem a armadura, a gente precisa estar sem o fuzil, sem a faca, a gente precisa estar sem o estilingue do Davi, que o Davi, ele destruiu o Golias com um estilingue. E a gente precisa saber que nós precisamos assim, olha, eu quero ter conexão, eu quero ter presença e eu quero ter afeto. Vai chegar esse dia, vai chegar essa hora. Então, o que a gente gostaria de fazer? Eu gostaria de ouvir as minhas músicas que eu gosto, eu gostaria de encontrar as pessoas que eu amo, eu gostaria de pedir desculpa das coisas que podem ter ficado pendentes, eu gostaria de perdoar as pendências das pessoas e eu gostaria de ter um pensamento assim, meu Deus, como eu sou grata por essa vida, por ter sido escolhida, por ser a Sílvia, por estar aqui hoje, por ter essa oportunidade. Quantas milhares de pessoas no mundo gostariam de ter a vida que eu tenho? Então, muito, muito, muito eu estou grata por isso. Quero deixar uma mensagem final aqui. Esta mensagem final, ela é compatível com a mensagem, com a reflexão que nós fizemos hoje? E se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Então, esta mensagem é: um dia você vai desaparecer. E a última pessoa que se lembrar de você também vai desaparecer. E neste momento vai ser como se você nunca tivesse existido. Você nasce e depois morre. E tudo que está no meio disso, como dinheiro, casas, bens, nunca foi realmente seu. É tudo emprestado. E tudo que você tem hoje, um dia, vai ficar para outra pessoa. E mesmo sabendo disso, a gente ainda acorda pensando em ter mais,
conquistar mais. Mas basta algo acontecer, uma doença, um acidente, uma perda importante, para tudo mudar. E você perceber que muita coisa que parecia importante nem era tanto assim. Só que, enquanto está tudo bem, a gente sempre se esquece disso. Reclama, se irrita e vive no automático. Quando você entende o quão frágil é a vida, as pequenas coisas param de te consumir. E é aí que você começa a viver de verdade. Então, nem tudo na vida sai como planejamos, a vida é feita de recomeços. Nós não podemos controlar tudo, mas nós podemos decidir como podemos viver, não no automático, mas sim na energia, na conexão. Queridos, o meu tempo já se foi. Eu sou a professora Silvia Helena e o meu programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Ele ocorre às quartas-feiras, às 14h30. Muita gratidão, sejam felizes, se puderem. Obrigada, Serginho. Deus abençoe a todos. Obrigada. Você ouviu